Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro, o podcast que a principal finalidade dele é colocar mais lucro no seu bolso. Porque empreender no Brasil a gente sabe que é muito difícil. O Elon Musk disse que empreender é como mastigar vidro. Imagine no Brasil o que é que não é empreender, não é? A jornada do empresário é muito solitária, ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem dividir as suas ideias, e quando divide, as pessoas matam as ideias falando que ele está viajando, que ele está louco, que aquilo não vai dar certo. E muitas vezes essas pessoas querem te proteger para que você não possa entrar em uma enrascada, porque o índice de mortalidade de empresas no Brasil é muito alto, é muito absurdo. E vários estudos mostram que o que falta para o empresário é conhecimento. Conhecimento não só do que fazer, mas como fazer. Então, um dos nossos papéis aqui é trazer referências do mercado. E nessa terceira temporada, eu, Diego do Vale, me esforcei para trazer os melhores aqui, para ajudar você, que é o nosso inscrito aqui no canal, que é o nosso seguidor aqui no Instagram, que acompanha, mas que principalmente que aplica. E hoje, eu trouxe um cara que ele pega na mão, né? Como ele disse aqui há pouco, a gente conversando, ele era um improvável que entrou no mercado executivo, foi um grande executivo, ficou 4 anos na Salesforce, foi vice-presidente trabalhou também na Microsoft, como é que é aqui? O que eu escrevi? Oracle. Na Oracle, como não? Né? Às vezes eu escrevo, parece que eu escrevi com o pé. Você que é empresário, me entende. Trouxe hoje aqui o Carlos Bush. Ele é um cara assim como você, que começou de baixo. A gente não traz aqui, o Bush, muitas vezes, alguém que já pegou um negócio andando, que também tem o seu valor. Porque manter uma empresa... Eu fui herdeiro de uma empresa, por exemplo. Manter aquilo também tem seu mérito. Claro. Porque não é para todo mundo. Mas, cara, começar bootstrap, do zero, o seu negócio. Você, por exemplo, largou todo esse conforto que você tinha. Porque a vida executiva, depois de um certo nível, tem várias decisões, entrega também de hora, de tudo. Mas é um conforto, né? Assim, total, agora a última decisão? Você bateu a meta ali da área executiva. Mas assim, largar tudo para entrar no empreendedorismo, cara. Que doideira, assim, a gente olha de fora, né? Minha esposa também falou isso. Sua esposa falou, o Bush é casado, tem 2 filhos, o Vicente e a Manuela. E você veio para deixar um legado no Brasil, já te acompanho há muito tempo. Eu aprendo muito com você. Obrigado. Para mim aqui no Fala Que Eu Te Lucro é uma honra te receber. E se apresenta aí para a turma. Muito obrigado. Prazer é meu. Tô aqui para servir. É um dos posicionamentos que eu mais acredito. Eu acho que eu só tive, talvez, a realização das coisas que eu tive por ajudar as pessoas. Legal. Por ser ajudado pelas pessoas. Né? Então, o que eu puder aqui compartilhar para fazer as pessoas economizarem tempo perdido, né? Porque o que eu mais vejo pela falta de conhecimento não é que as pessoas elas não vão atingir sucesso. Acho que a grande parte delas, tentando mesmo, não desistindo, elas vão conseguir. Só que às vezes há um custo e um tempo que não precisaria. Porque muitas pessoas já testaram vários caminhos e poderiam dizer, não vai por ali, né? Então acho que quanto mais a gente reverberar, mais a gente compartilhar, isso aí melhor vai ser a sociedade também, né? É a partir da roda, né? Não precisa inventar a roda de novo. Não precisa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não precisa estar ocupado demais para reinventar também. Boa. Que é um outro erro que o empresário tem, né? Muito ocupado. Exatamente. Para a gente colocar todo mundo na mesma página, do Carlos Bush, que trabalha muito a diferenciação, como escalar negócios através da diferenciação, vender mais e melhor, enfim, usar aquilo que ele já tem. Coloca a turma assim, de onde é que você veio? Né? Você é do Rio Grande do Sul? Claro. Como começou? Porque eu acho fundamental, até para que os nossos ouvintes, eles entendam, cara, não estou falando aqui com uma pessoa que veio daqui, você foi um improvável. Eu acho que improvável é a melhor forma de colocar, eu acho que o mérito das pessoas está em fazer, independente de onde é que elas saem, né? Se eu talvez não tive a vantagem de sair mais à frente, paciência, é do jogo, então eu aprendi com uma certa idade a deixar de ser vítima, né? Então, de onde é que eu venho? Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, eu venho de uma história, uma família super simples, lavava caminhão, para ter uma noção. Lavava caminhão? E eu acabei encontrando o mundo da tecnologia, da informática com 15 anos, né? A muito custo a gente conseguiu comprar um computador na época lá em dezenas de parcelas. E eu peguei muito gosto, eu trabalhei na universidade da cidade, era digitador, na verdade eu fazia xerox, depois eu virei digitador, depois fui entrando no mundo da programação, assumindo a biblioteca, etc, até que completei 5 anos lá, desenvolvendo os sistemas todos da universidade, né, junto com algumas pessoas. E chegou uma hora da minha vida lá em Lajeado que eu acabei saindo da empresa, eu fui demitido da instituição.
Eu tive um posicionamento de não concordar com as decisões do meu chefe, porque era uma decisão mais usar o software politicamente, né? Uns querem usar o software livre, outros softwares proprietários, era uma discussão mais filosófica, não cabe a mim discutir, mas eu não concordava e obviamente que ele fez certo em me tirar do processo dele, porque eu realmente não fazia eco, né, da imagem dele. Isso me obrigou a sair do conforto, a pensar em procurar emprego em outros lugares. Eu acabei procurando emprego em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E eu acabei, depois de 4 meses de processo de entrevista, eu fui contratado pela ONU. Pela ONU, cara? Então tu vê assim como a vida... Cara, tu saiu de Lajeado... Para ir para a ONU. Para ir para a ONU. Nessa situação... Que disruptivo. Porque eu tinha um conhecimento tecnológico do lado proprietário, que era o meu conflito, que poucos tinham no mundo. Então isso me deu um diferencial para entrar como consultor da ONU para governos. Eu fiquei cerca de 13, 14 meses trabalhando na ONU. E aí eu fui convidado para entrar no ecossistema Microsoft, um parceiro, né, em Porto Alegre. Eu trabalhei 13 anos, aí eu toquei a América Latina toda, abri vários lugares. Uau. E dali eu ingressei nesse grande mundo de tecnologia. Eu virei um cara de vendas com 21 anos. Também entendi que a tecnologia era meio, não era fim. Fim são as relações e a visão de mercado. E de 2000 até 2022 eu liderei operações de vendas nessas multinacionais que eu trabalhei, né? Então, a última venda, eu sou um cara de vendas hoje total, assim, né? E eu entendi como vendas funciona na prática, entre não ter gente, construir time, até sair com milhares de pessoas numa estrutura. E vendas, ela é mais fácil ela é mais simples do que parece, mas não é tão fácil quanto se espera. Acho que essa é a melhor fala que a gente possa ter. E esse é o Bush. O Bush é um cara, eu estava falando para ti antes, questão de educação, e eu gosto de reforçar isso, porque tem uma corrente na internet, principalmente, das pessoas dizer que eu larguei o estudo e deu certo. Ah, legal, boa. Pô, importante. Eu acho que as pessoas deixar de estudar em determinados contextos pode ter uma explicação e alguém pode ser um único, assim, numa amostragem muito grande de gente que tem sorte, mas a grande maioria não vai ter fazendo isso, né? Eu, em 2008, já tinha muito sucesso profissional, muito reconhecimento e eu não era formado ainda. E quando eu me formei em 2008, eu fiz uma promessa para mim que eu ia investir tudo o que sobrasse, ou tudo que eu pudesse em educação. E de 2008 a 2024 agora, eu fiz 10 especializações no exterior. 10, cara. Eu investi, assim, muito tempo e dinheiro para me diferenciar. Porque eu botei uma coisa na minha cabeça, ninguém vai servir como eu sirvo e vai pensar em ajudar como eu penso. Então eu trabalhei a minha carreira inteira liderando o time de venda, mas sendo exemplo, ajudando os clientes a entender o mercado. Então eu estava sempre buscando estar um passo à frente para chegar numa grande empresa e dizer para ele, olha, eu não quero simplesmente que tu faça o projeto com a nossa empresa de tecnologia. Eu quero te mostrar onde o mercado está indo para tu te posicionar antes. E isso foi o que guiou a minha carreira inteira, né? Eu fui um desafiador, provocador dos clientes, né? Muito bom. Saiu de Lajeado, foi para a ONU, autodidata, você foi, pelo que eu vi, você foi aprendendo, né? Buscando, parte, sim. Curioso. Eu te diria que eu fui autodidata baseado em livros, porque naquela época não existia internet, Sim. né? Existia, mas era o início, né? Era 1995 eu comecei, né? Uau, muito bom. Era muito inicial ainda. Muito bom. Então, nesse momento, você que está nos ouvindo aí pelo Spotify ou pelo YouTube, você já sentiu o calibre do nosso convidado, né? Assim, as pessoas falam assim, foi sorte. Cara, eu plantei o negócio, fui aprendendo, eu fui avaliado em meio a várias pessoas que buscavam a vaga também, fui para a ONU e vai abrindo portas. Eu acho que a palavra sorte, dependendo do lugar que a gente coloca ela na frase, ela pode ser ruim ou pode ser boa. Fala, né? sobre isso. Que eu quero dizer assim, dizer que eu não tive sorte é uma mentira, né? Porque certas decisões eu tomei sem ter consciência se era certo ou errado. Então eu posso te dizer que a decisão que eu tomei foi acertadamente com base em sorte. Poderia dizer. Mas ela me encontrava sempre preparado, né? Quando ela aparecia. É isso que eu ia dizer. Mas então, é assim. Na verdade, o erro talvez da sociedade é a gente vender para as pessoas que a sorte vai mudar a vida delas. Não, o que vai mudar a vida delas é o trabalho. É o preparo. É isso, sem dúvida. Eu fui militar há muito tempo e lá a gente tinha um ditado. A sorte acompanha os audazes. Né? Exato. Tem que estar pronto para a sorte bater ali. Exato. Até para você enxergar também. E a gente fala muito assim de modelo de negócio, de diferenciação e de mercado. E o que é o mercado? A gente fala um mercado. Como assim um mercado?
Qual que é Então vamos lá. Né, é um assunto mais profundo para quem está nos ouvindo. Deixa eu falar como é que eu penso. Eu sou mais provocador, sou mais direto. Vai. Esse papo de que o mercado, que etc., é uma narrativa que é criada para fazer com que o pequeno, o médio ou a média faça o que os maiores querem. Boa. Tá? Eu não estou entrando em questões específicas, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não conheço um empresário que não dependa dele para ter sucesso. Ah, Bush, mas olha só, o juro tá alto. Cara, é possível tu ter sucesso com o juro alto. É possível ter sucesso com os problemas que se tem. Por quê? Porque tem gente que tem sucesso. Então, se eu fico terceirizando sempre que existe o mercado me desafiando, competidores ou concorrentes, eu estou sempre terceirizando uma ação. E para mim, depende só de mim sempre. Eu posso não conseguir, outra discussão. Posso não saber, outra discussão. Mas depende de mim. Então, acho que o primeiro mindset que eu gosto de trazer para o empresário. Vamos fazer o seguinte, você é o dono do caminho, você escolhe o seu caminho. Tem variáveis no meio, obviamente, que você vai ter que tomar decisões de acordo com o que tem. Mas assim, porque o juro aumentou, tua empresa deixa de existir? Não, não deixa de existir. É mais difícil, é mais fácil, né? Então, eu gosto de começar assim a conversa. E o que acontece hoje é que o mercado nada mais é do que a somatória da minha pessoa, da tua e de quem está nos assistindo ou ouvindo. E outras pessoas. Ou seja, a nossa opinião, o nosso comportamento, seja para comprar ou para vender, é o que dita este tal mercado. Então, uma coisa que eu pergunto muito é assim, você vai no supermercado comprar ovos. Tem dezena de ovos, que não se vende mais em dúzia, né? De 6 e pouco a dezena, e tem lugar que é R$28. O que faz um empresário ganhar R$28 na dezena de um ovo, que teoricamente o processo é muito similar com esse de 6 e pouco, para não dizer igual, porque eu não conheço. O que faz um consumidor pagar 4 vezes mais? O que faz esse lucrar 4 vezes mais? Tudo isso é a mesma coisa, a narrativa. É eu mostrar para você que eu tenho mais valor que aquele. Isso é o mercado. Melhorando a percepção, né? Quando eu não faço isso, eu sim estou à mercê do movimento que sobra dos outros. Então essa é a provocação de mercado. Eu não conheço um empresário que não consiga se diferenciar, cobrar mais caro, vender mais vezes para o mesmo cliente. O que falta para ele é alguém que explique. Porque a gente aprendeu no Brasil também que é bonito ser o empresário que dá com a cara na parede e tenta acertar toda hora. Né? Será mesmo que é o melhor? O tempo é a parte mais preciosa da nossa vida, né? Uma moeda mais preciosa. E a gente fica desperdiçando ela, tentando fazer coisas que tem muita gente que já sabe. Por que não vai lá e pede um conselho? Por que não vai lá e se aproxima de alguém que já fez? A chance de você errar é muito menor. Né? O empresário acha que isso é um sinal de fraqueza, de repente. Mas fraqueza para quem? Fraqueza é o quê? É perder tempo? É não ganhar dinheiro? Para mim, fraqueza é o cara ser arrogante ou não ter as respostas que ele precisa ter. Eu fui uma pessoa que a vida inteira eu perguntei. A vida inteira que eu não sabia, eu ia pesquisar. Então, assim, eu fui sempre humilde para aprender. E se a gente não é humilde para aprender, a gente não é capaz de ensinar depois, né? Então, vou tentar botar coisa mais no chão. Eu dei um exemplo de ovos, mas se você olhar água é um produto que é de graça. Água é de graça, gente. Verdade. Eu fui educado na minha casa, eu lembro que a minha mãe dizia, água não se nega nem para cachorro. Né? Água é de graça. E as pessoas cobram R$50 uma garrafa de água. Tem garrafa de 1, tem de 5. Como é que alguém consegue cobrar 50? Por causa de um rótulo? Porque a água não é para ter gosto, não é para ter cheiro, não é para ter cor, ou seja, concorda que isso é geração de valor? A gente aprendeu isso na escola, né? Então isso aí é geração de valor. Isso aí é agregar para as pessoas uma percepção de quem a gente é. Talvez o teu propósito possa me fazer pagar mais caro. Talvez o jeito que tu lida com as pessoas, os funcionários, possa me fazer. Talvez a tua embalagem, eu não sei. Mas tem algo em ti que é único que tu pode ganhar muito mais dinheiro. E é justo tu ganhar mais dinheiro pelo teu lado único. O problema é que ninguém quer mostrar para as pessoas isso. O negócio é dizer o quê? Cuidado com o juro. Violência. Entendeu? A gente vai mantendo a grande parte da média numa narrativa onde a pessoa não tem tanta fé nela. Né? E, na verdade, assim... eu desconheci nesses quase 30 anos de carreira empresas que não teriam a capacidade de dar certo. Capacidade de dar certo quase todas têm. Sim, todas têm. A questão toda é que são as decisões que a gente vai tomando que às vezes vão colocando a gente em situações bem mais difíceis. Né? Mas no final do dia é isso. Então, o mercado é uma muleta para muitos empresários que não querem avançar. O mercado, o governo, os juros.
E pelo que você me trouxe aqui, toda empresa é capaz, né? Vamos voltar no passado. Você é muito mais jovem que eu, mas vamos pegar quem está nos ouvindo e entender. Teve uma época que existia o Walkman, que era um aparelhinho que as pessoas botavam fita cassete para escutar a música caminhando. Depois a tecnologia evoluiu, lançaram o Discman, que era colocar um CD no aparelhinho para você escutar música. Aí chegou a música digital. Aí eles lançaram o MP3 Player, que era tipo um pendrive, onde as pessoas colocavam as suas músicas. Só que as pessoas começaram nessa época a piratear a música. Ou seja, elas não compravam a música como deveria comprar, elas estavam pegando de maneiras ilícitas. Como? Era simples. Para você colocar num pendrive música, você tinha que ir numa loja, comprar um CD por R$ 26,90, levar para sua casa, copiar as 15 músicas pro computador, escolher a só que você gostava e copiar pro pendrive. Para fazer isso 50 vezes, pô, você ia quebrar. Então, as pessoas ao sentirem, lembra que o mercado é o conjunto das pessoas. As pessoas não achavam aquilo justo, começou a dar problema no MP3 Player e começamos a ter a pirataria. Aí a Apple lança o iPod, que se você analisar é o mesmo device que o MP3 Player. A diferença é que o fone é branco, ele é mais bonito, entra mais música, mas em linhas gerais ele é a mesma coisa, só que ele mudou uma coisa. O quê? Ele mudou a percepção das pessoas. Você não precisava mais comprar o CD e copiar as músicas, você só paga a música que você quer. E ao fazer isso, ele resolveu o problema. Então, nota, é mesmos produtos, tudo igual, só que o jeito mudou completamente o resultado. Mas passou um tempo, as pessoas chegaram à conclusão que elas não queriam pagar música de novo. E aí começaram a piratear. E aí uma empresa tem uma ideia genial, e aí eu faço um parêntese e abro. Você está nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Quem de vocês paga o Spotify? Provavelmente um percentual muito grande paga. E sabe por quê? Ele não paga para ouvir música. Ele paga para não escutar comercial. Para não ouvir propaganda. A música passou a ser de graça. O que é o mercado? É o posicionamento dos consumidores, o posicionamento dos clientes. Então, se eu entendo de cliente, eu entendo do mercado. Entende? Eu não vou terceirizar. A minha preocupação é o tempo inteiro estar olhando os movimentos do mercado. Eu chamo isso de movimento de terceira onda. Né? Terceira onda? Terceira onda. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com ações de curto prazo, tipo, essa ação vai desencadear essa onda. Mas e qual é a terceira onda? Vou dar um exemplo. Estou eu polemizando aqui no nosso podcast. Vamos polemizar. Se eu te perguntar, ou perguntar para a nossa audiência agora, por que o Qatar hospedou a Copa do Mundo? O motivo do Qatar ser escolhido a gente, de certa forma, já ouviu, né? Já tem uma noção. Mas o que fez o Qatar querer gastar R$1 trilhão para ter uma Copa do Mundo? Normalmente as pessoas vão nos dizer, e que não está errado, eles querem aumentar o turismo, eles querem melhorar a visibilidade, eles querem diminuir a restrição sobre ideologias, N aspectos. Primeira camada. Primeira camada. A segunda camada que tu pensa, bem, eles fazendo a Copa assim, eles vão ter retornos financeiros. Então vale a pena, primeira e segunda camada. Mas a terceira camada, que é a que vale o motivo deles ter feito isso. O Qatar não fez a Copa pensando em dinheiro. Eles têm dinheiro brotando, o dinheiro não faz a mínima diferença. O que faz diferença é que eles são um país pequeno, com a maior reserva de gás natural do planeta, a primeira ou a segunda, se não me engano. Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo país mais rico do mundo. E ele só tem 300 mil catares, pessoas que nasceram no Qatar. Os outros 2,7 milhões de habitantes são estrangeiros, que num primeiro sinal de guerra vão vazar e vai ficar só os 300 mil, em cima de montoeiras de dinheiro, mas sem uma capacidade de se defender. Sendo que há anos tem movimento da Arábia Saudita, que são os sunitas, e do Irã, que são os xiitas, de ameaçar dominar o Qatar. Olha o tamanho no mapa do que é a Arábia Saudita e o poder bélico militar que a Arábia Saudita tem. Ou seja, uma hora ou outra isso aconteceu. O que ele fez? Ele joga isso para o mercado. A gente fica ouvindo falar 2, 3 anos no Qatar. A gente vê um monte de amigos provavelmente que vão para o Qatar, conversa, tem um momento bonito, gosta. É o evento que mais tem telespectadores no planeta. O que faz? Aumenta a nossa simpatia. Todo lugar que você conhece, você gosta mais do que o que você não conhece. Sensacional. Isso é o movimento terceira onda. Se a gente voltar na Rússia, foi antes do Qatar, foi a Rússia. Por quê? Olha a Rússia com a Ucrânia agora. Quem você conhece mais, a Rússia ou a Ucrânia? Verdade. Isso é uma estratégia de terceira onda. A Amazon faz isso todos os dias. Quando a Amazon comprou uma empresa de aspirador em pó, ela não comprou uma empresa para vender aspirador, ela comprou uma empresa que tinha dados das casas dos clientes que ela já limpava. Porque ao ela conhecer a casa das pessoas, pelos dados que estão lá no aspirador de milhares de clientes, ela pode entender melhor como aumentar a recorrência de compra contigo. Ela tem produto que é termostato na casa das pessoas, porque aí ela consegue saber como você reage com a temperatura externa e com a temperatura interna. Pô, você é mais friolento, você gosta de calor. Ela tem robozinho para criança, para desde pequeno ensinar a criança a entender que a Amazon é um caminho natural.
Você não foi criado assistindo televisão, o desenho infantil na Globo? Aham. Eu fui, Caverna do Dragão, Thundercats, que não... Aham. Por que tu mora para outra não teve mais? Porque o governo proibiu que tivesse comercial televisivo no intervalo de desenhos infantis. Aí a Globo, que não precisava de dinheiro, cancelou os desenhos e colocou, sei lá, Ana Maria Braga. Ao fazer isso, tem um outro reflexo de terceira onda para as crianças. Eu não sabia disso, cara. É, e aí olha o reflexo de terceira onda. No momento que você não assiste mais TV de pequeno na Globo, você não vê mais a Globo como seu lugar de diversão. A geração de agora sequer liga a TV Globo. A minha geração, mesmo com opções, que tinha TV parabólica, usava a Globo. Porque ela foi criada que ali era o caminho e que você só ia crescer, ia mudar os horários e programas que você tinha. A Amazon faz igual. Então o que eu questiono no mercado, e óbvio, a gente está trazendo talvez um fator um pouco mais barra alta para as pessoas, é assim, tudo tem uma terceira onda. Você não foi criado tomando água da torneira? Total. Eu também. Por que a gente toma água na garrafa hoje? Qual é a explicação que se a gente perguntar para as pessoas? Eles vão nos dizer que a água da torneira não é limpa. Que a água da torneira tem bactérias. Na casa lá em Lajeado, ou Estrela, lá onde eu nasci, até hoje eles tomam água na torneira. Mas se eu pegar a maioria das casas, não toma. Mas a casa dos meus pais toma. Aí eu te pergunto, o que aconteceu? O que aconteceu é que aumentou a venda de refrigerante na década de 80 para 90, década de 90 principalmente. Isso gerou uma reação de saúde para conscientizar as pessoas que refrigerante em excesso gerava problemas. Isso diminuiu a venda. O que a empresa que precisa crescer em venda faz nessa hora? Novos produtos. Novos produtos. E que produto eu vou criar? Vou criar água. Mas quem vai pagar água numa garrafa se tem água de graça na torneira? E se eu contar para as pessoas que talvez a água da torneira não está limpa? Começa todo mundo a comprar água de garrafa. Narrativa de mercado de Narrativa de mercado de novo. Começa a vender água de garrafa. Hoje uma Coca-Cola é vender mais de 50% de água do que Coca-Cola. E aí vai. Aí qual é a narrativa que está hoje presente no mercado? Se você ligar na Netflix, é o lugar onde é que o pessoal mais tenta criar narrativa. A narrativa que está na Netflix hoje é dizendo que a água filtrada faz mal para a saúde. E tem os níveis, né, de acidez, de Por quê? pureza. Você tinha isso na década de 80, 90? De jeito nenhum. Pois é. Porque se criou isso. Agora você quer uma água alcalina. Por que água alcalina? Porque a água que você comprava antes era filtrada. Só que aí você comprou um filtro para sua casa. Só que aí diminuiu a compra de água de novo. Aí o que a indústria mostra? E eu não estou dizendo que ela mente, ela só usa as verdades que lhe interessam. Então você vê que eu estou querendo te dizer... Sim. Para qualquer mercado a gente pode fazer isso. Qualquer mercado. É muito mais profundo do que precificar e agregar valor no produto. É muito. Então o que eu olho para o empresário é, meu amigo, pensa no cliente. O cliente está te dizendo para onde o mercado está indo. As pessoas estão te dizendo. Entendeu? Se tu me tratar da maneira única, eu vou ter empatia contigo, tu pode me vender o que você quiser. E aí eu faço uma pergunta para quem já é empresário hoje e vende. O cara tem 1000 clientes. Eu vejo um cara preocupado em adquirir outros 1000. Ao invés de, eventualmente, fechar a empresa que ele faz lenço e começar a vender molde para os mesmos 1000 que ele já atendia. Porque é mais difícil ter um cliente do que ter um produto. Olha a provocação. Total. E a gente... Entende? Então eu sou um cara que defendo muito que se eu entender o mercado e me preocupar com o cliente da maneira correta, eu vou ter sempre dinheiro. Total. Sempre vai ter. E o empresário se posiciona muito como esse ponto aí, né? Turma, eu sei o que vocês estão sentindo aí, porque eu estou sentindo também. Não, todos nós sentimos. Tá? Vamos lá, provocação. Provocação que o Bush trouxe aqui pra gente. Eu estou me colocando no seu lugar. Então, dá pausa agora, respira, anota o que você aprendeu até agora, né? A gente foi falar de um assunto, o Bush foi lá e mergulhou no oceano. Eu sei que é mais profundo esse assunto aqui. Mas vamos voltar de volta pro dia a dia. Como é que eu uso diferenciação no mercado? Esse assunto aqui. E só voltando aqui um ponto que você disse, eu até anotei Spotify aqui, e eu vejo, o Bush, que muitos que estão nos ouvindo têm na sua estante alguns produtos que compraram e nunca usaram. Porque, eventualmente, parou em algum local, um vendedor muito habilidoso, o nosso consciente ele não está preparado para uma orquestra de gatilho mental, funciona, e aí você comprou algo que não usa e está lá parado. Você fala, caramba, eu comprei isso aqui, até hoje nunca usei. Sal do Mar Morto no corredor de um shopping, né? Exatamente. E aí o Spotify traz, o Spotify e o YouTube. Tem lá Spotify Premium, YouTube Premium. Aí você volta um pouco, os jornais impressos. Jornais impressos você estava lendo, tinha o quê? Uma propaganda. Aí muitos olhavam a propaganda que interessasse e outros não olhavam a propaganda. Mas aquilo funcionava. Aí você vai assistir um vídeo no YouTube, igual esse aqui, e aparece uma propaganda.
O que as pessoas fazem? Elas fogem de propaganda, elas repelem propaganda porque elas não querem que vendam nada para elas. Ela não quer que interrompam elas. Que interrompa, justo. Aí o Bush falou, olha, antigamente as pessoas queriam compravam música, depois cansaram de comprar música. Aí volta de novo o efeito, eu pago o Spotify. Mas agora o cliente mudou. Não é que ele quer comprar a música ou podcast ou qualquer... Ele não quer ser interrompido. Ele só não quer ser interrompido, ele não quer a propaganda. Mas a gente vê no mercado, a gente entra em empresas, hora ou outra, e você percebe que tudo mudou, mas o comportamento ainda do vendedor, do empresário é o mesmo. Você chega ali em uma loja e a pessoa já quer empurrar algo para você, já quer vender de qualquer forma. Calma. Na verdade, Como que você vê isso? Não, eu vejo exatamente o que você está colocando e eu tenho uma grande crítica. Eu não chamaria área de venda, eu chamaria área de compras. Área de compras? Vou te explicar a minha provocação. Uhum. O mercado ele é muito mais sobre eu querer comprar algo do que você querer me vender. E quando as pessoas entendem isso, o problema é que a gente às vezes não tem tempo para poder entender. A gente tem que pagar as contas, Carlos, tem que vender, então a gente está ansioso para vender. Mas se eu tiver calma, eu vou gerar valor que você vai querer comprar de mim. Então isso entra na estratégia de cada empresa. Tem empresa que tem que ajustar a oferta para isso. Tem empresa que tem que ajustar os valores para isso. Tem empresa que tem que ajustar eventualmente a praça que ela está para isso. Que também não tem mágica. Então cada empresa ela tem que ocupar o seu melhor lugar para se diferenciar. E tem um livro que são as 22 leis imutáveis do marketing, que tem uma lei que fala exatamente assim. Se você não é o melhor ou o primeiro num segmento, crie o seu segmento. Como assim? Por exemplo, eu sou especializado em farmácia. Se eu estou vendo que tem 70 farmácias na minha cidade, eu vou ser especializado em farmácia para homens adultos. Boa. Ou para pessoas que têm... Porque se eu não achar a minha característica, eu vou estar sempre à mercê do tal mercado. É o mercado dentro do mercado. Então, quanto melhor eu me posicionar, uma percepção, uma vez criada, um concorrente não tira. Por exemplo, se na cabeça das pessoas elas têm que o McDonald's é ótimo, não adianta o Burger King dizer que não é. Tanto que você não enxerga Burger King falando mal da qualidade do McDonald's e nem do McDonald's falando mal do Burger King. Por quê? Porque a percepção criada não se muda. Muda se a própria empresa fizer um esforço negativo, né? Então, normalmente, o que a gente tem que fazer como marketing? Eu tenho que ser interessante para você. Você tem que olhar para mim, tipo, tem uma fala de um autor que eu gosto muito, que é o Seth Godin, que ele fala assim, imagina que você está num carro andando, e aí eu digo para você, olha lá, Diego, um monte de vacas. Tu vai olhar para mim e dizer, cara, tu nunca viu vaca, rapaz? Vaca. É uma coisa comum. Mas se eu digo para você, olha lá um monte de vaca roxa, tu vai dizer, como assim vaca roxa? Ou seja, se eu te mostro algo diferente, algo que é interessante para ti, eu vou conseguir tua atenção. Então, o empresário hoje ele tem que entender em como ser interessante para você. Como chamar a tua atenção da forma correta. Bush, vou dar um exemplo. Eu vendo vidros. Pô, como é que eu sou interessante? É te contando coisas de vidros que tu não sabe, mas que tem a ver com a tua vida, não com a minha. Não adianta eu te contar. Você sabia que um vidro ele é feito com 314 graus? Pô, você não tá nem aí. Isso tem a ver com a minha vida. Agora, se eu te conto assim, tu sabia que se tu não comprar um vidro com uma marquinha preta no cantinho dele, quando tu fechar o box, ele pode quebrar em cima do teu filho? Boa. Opa, isso tem a ver contigo. Tu vai dizer, peraí, esse cara me interessou. Automaticamente eu estou mostrando a minha diferenciação, que eu tenho um processo fabril, que tem mais garantia contra impacto. Então eu acho que a gente tem que melhorar este lado, que é se posicionar da maneira correta. Sim, depois tem método de vendas, obviamente. Né? A minha vida foi isso. Né? Como gerir vendedor. Eu tenho uma frase que eu falo que também é polêmica, eu não cobro venda de vendedor, eu cobro trabalho. Porque se eu cobrar venda, eu não ajudo ele em nada. Eu não ajudo o cliente, não ajudo o meu vendedor, deixo todo mundo nervoso. Como assim? Você cobra o processo, a execução? Vou te dar um exemplo. Contratei um vendedor para minha empresa hoje. Não importa a empresa que for. Contratei um vendedor hoje. Como é que funciona quando entra um vendedor novo na tua empresa? Tu é super legal com ele. Tu convida o vendedor ou a vendedora. Não, senta aqui, fica à vontade. Acompanha a empresa. O pessoal vai almoçar contigo hoje. Aí passa um dia, passa dois, passa três. Ali pelo 7º dia tu já bota ela numa reunião para ver como é que tu cobra o time. No 10º dia tu já tá cobrando o time mais forte, ela tá vendo. No 14º dia tu chega para ela e diz assim, e aí, Diego, tu não tem venda, cara? E aí tu vai dizer, mas eu também vou ser cobrado, aí tu entra em parafuso e aí tu descobre que dizer que tem clientes para vender é melhor do que dizer que não tem. Então tu começa a inventar clientes ou acreditar naqueles clientes que não iam comprar de qualquer jeito. E aí tu começa a entrar num processo de venda com coisas que não deveriam estar. Porque eu só estou te cobrando venda. Agora, se eu chego para você e digo, Diego, aqui é super simples aqui na empresa. Eu quero que todo dia tu visite 3 empresas. Todo dia 3. Final de semana tem que ter 15. Obrigado, boa sorte.
Segunda que vem eu sento contigo. Quantos tu visitou? Tu vai dizer 12. Pode levantar e pode sair da sala. Tu não vai ter meu tempo se tu não tá trabalhando o mínimo que eu espero que tu trabalhe. Boa. Ah, fiz 15, Bush. Fez 16. Perfeito. Então vamos olhar teus números. Fez 16. Quantos clientes teve oportunidade? Não tem. Aí eu vou entender se o cara é bom. Se ele precisa de ajuda. Se ele tem problema de mercado. Se ele tem problema de oferta. O problema é que a gente olha se o cara vende ou não e aí justifica. Às vezes manda embora a gente que é boa trabalhadora, mas só porque não pegou um mercado ruim, um competidor com uma ação estratégica diferente. Então eu aprendi a criar um modelo de cobrar do vendedor trabalho. E eu, obviamente, como líder, tenho que saber qual é o trabalho que vai dar resultado. Tenho que saber fazer a mentoria dele de como chegar nesse trabalho. Né? Aí tem N, enfim, ações para isso. Mas olha o que eu estou te dizendo. Se a gente resumir tudo que a gente falou até agora, em linhas gerais, tem 3 pontos. O primeiro é parar de se preocupar com a narrativa que a gente vê na televisão, que eu acho que o empresário só se desmotiva no que ele escuta, né? Ele só escuta histórias tristes, vamos chamar assim. Total. E aí tira um pouco da nossa energia. Segundo, ele tem que aprender a entender o que ele é único e mostrar para as pessoas essa diferença dele. E terceiro, cobrar trabalho. Por exemplo, se eu sou um atendente de loja, se entrar 10 pessoas na loja ou entrar 100, isso é o fator que faz a minha loja vender mais ou menos. Errado, Dave. Se você é um vendedor e não um atendente, se não entrar 10, entrou 10, o que tu vai fazer com o resto do tempo? Tu vai ligar para os outros 90. Tu vai falar com 100 todo dia. Entrando ou não entrando na loja. Que é a questão do lead, né, cara? Do lead, o vendedor que está habituado a buscar na unha o cliente ali. Ele é um vendedor diferente. Aí nós temos características de vendedor, né? Que é o cara que vai, que é o farmer e o hunter. O hunter é o que vai lá e traz que são pessoas diferentes, inclusive. Né? Eu não posso esperar que a pessoa seja boa em criar relacionamento e buscar novos. Nem sempre é fácil. Então, é um pouco de característica. Eu gosto de hunter. Cara, essa região eu preciso de um hunter. Só que o hunter, eu não posso mensurar ele só pelo que ele consegue. Porque daqui a pouco a minha marca está fraca na região ainda. Então ele vai ter que fazer 500 visitas para ter uma conversão baixa. Se eu já começo a cobrar venda numa taxa que ele não está conseguindo, eu vou tirar uma pessoa que está trabalhando. E aí o que acontece? A empresa às vezes troca 2, 3, 4 vezes o vendedor. Quando trocou o quinto, aí começou a dar certo e diz, acertei. Não, era o tempo que precisava para o primeiro. O mercado se habituar com o produto. Com a empresa. Então, como mensurando o trabalho, tu já separa o cara que trabalha como tu quer e o que não trabalha. Porque o que não trabalha, obviamente, não teria por que estar contigo. E o que trabalha, tu vai entender se ele serve, precisa de ajuda, ou não serve. Excelente abordagem. Abordagem em cima da execução, em cima do trabalho. Você é o líder, você define um processo. Indicador. Tudo. Muito bom, muito bom. E outra, o pessoal às vezes quer que o vendedor tenha cuidado da margem, cuidar não sei o que tal. O vendedor tem que vender, é só isso. Então tu tira do vendedor um monte de responsabilidades que é do gestor dele. Se eu não quero que tu venda por menos de tanto, eu tranco no sistema ou tranco na lista de preço que tu não pode vender por tanto e acabou. Eu não tenho que te dar a preocupação da margem. Para mim, se tu vender... na minha empresa, eu nunca cheguei para um vendedor e perguntei quanto nós vendemos hoje. Eu só pergunto quantas pessoas novas vão entrar na turma. Eu não sei quanto ela pagou. E nem quero saber. Por quê? Porque se eu sei que está todo dia vendendo 5, eu sei que no final do mês vai ser 20 vezes 5. É isso que eu preciso. 20 vezes 5. E aí eu, como gestor, ao olhar a semana, olhar os números, vou vendo, olha só, estou permitindo um modelo de venda que não é bom para a empresa. Estou permitindo uma venda com desconto alto. Então agora eu vou mudar a política de venda. Mas eu não vou cobrar de você que você tem que garantir tantos R$1.000, porque aí o vendedor começa a trazer preocupações para ele que ele não deveria. Qual é a preocupação dele? Se diferenciar, encantar o cliente e botar ele no processo de venda. Muito bom, então. Então o empresário, no final do dia... Ele está indo muito na abordagem média, né? Todo mundo fica gritando 10 passos para o sucesso e tal. Não é difícil, cara. Isso que eu estou falando, pronta, não tem. Esse nível de abordagem que você se posiciona, inclusive é seu posicionamento, né? Trazer esse olhar do jogo por trás do jogo, que eu acho isso aí magnífico, mesmo. Né? É importante para você. Muitos empresários que nos assistem, eles não têm time de vendas. A gente fala, Insight Sales, time de venda, né? É a mesma coisa. Ter o vendedor. Esse cara, muitas vezes, ele é o melhor vendedor da tua empresa. E ele não só vende, como gera a empresa. E ele tem preconceito. Ele tem um conceito formado de que se eu contratar... Porque como é que funciona a cabeça desse cara? Ele tem aqui um DRE, e ele vai ter sua receita, sua despesa, seu custo,
e seu lucro. Ele tem um lucro ali, sei lá, 30% de lucro. E esse lucro dele é um lucro que é dele. Basicamente é dele. E se ele contrata mais alguém, ele fala, caramba, eu vou ter que dividir meu lucro. Ou seja, contratar mais pessoas é diminuir o lucro, sem dúvida. O meu dinheiro, né? A cabeça do empresário funciona assim. Só que time de vendas, como a gente sabe, cara, funciona. Mas precisa ter processo, precisa ter treinamento, precisa cobrar a execução de algo que eu contratei aquela pessoa para executar. O caso que você trouxe aqui. Fazer 15 visitas por semana. O que você pode falar para esse empresário que não tem um vendedor, mas ele está nessa incógnita aí, nessa barreira, nesse degrau? Cara, contrato ou não, como contratar, por onde começar? Porque eu sei que o vendedor se paga, você sabe. Como colocar na cabeça desse Primeiro, tu contrata o mínimo que é possível para tu testar o modelo. Tem que achar o modelo. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não indico que tu contrate muita gente. Quem tem um não tem nenhum, eu sempre digo isso. Então tem que ter dois. Né? Porque se tu tem um, tu não sabe se ele é bom, se tu é ruim. Alguma coisa está acontecendo. E dois gera uma disputa também. Dois tu tem comparabilidade de trabalho. E aí tu começa uma amostragem. Tem duas pessoas trabalhando. Eu só contrataria mais um quando eu tivesse um modelo que aqueles dois já me trazem uma receita que eu vou chamar de previsível, eu sei que nem tudo é previsível, que mostre que é de uma proporção adequada. Tipo, a cada 100 visitas, eles fazem 15 prospecções, vendem para 5 pessoas, deixam 5 mil no caixa e eles me custaram 1.000. Tá uma proporção adequada? Tá, vamos rodar mês que vem. Funcionou? Funcionou, então agora eu vou dobrar. Um prazo de 2 meses aí de repetição ou 3. Quando tu viu que se repete o comportamento, aí tu dobra. Por que dobra? Porque tu tem que comparar. Se com 2 eu era assim, com 4 eu tenho que ser o dobro. Legal. Entendeu? Porque se tu bota mais uma pessoa, nem sempre tu consegue medir, porque aí com 2 dá um resultado, com 1 talvez não dê. Né? E aí tu vai estudando isso para fazer. Isso é um caminho para o empresário. E uma coisa que o empresário às vezes tem que parar para pensar assim, não importa... Com esse mundo da internet, muita gente quer falar assim, qual é o teu percentual de EBITDA, qual não sei o quê. Para mim, o percentual não importa de nada, importa o dinheiro. Então, se ele está lucrando 15% com 2 e com 4 ele vai lucrar 13%, mas ele vai vender o dobro, é muito melhor tu lucrar 13 vendendo o dobro do que lucrar 15 vendendo... Então, não cai no conto da narrativa de quem quer investir na tua empresa, porque esse cara quer que exatamente tu faça um modelo que para ele seja positivo para comprar. Então, a preocupação percentual não me importa muito. Me importa muito é quanto de dinheiro deixa. Fala mais sobre isso. Vamos pegar do EBITDA e... Porque pensa assim comigo, ó, a minha empresa fatura R$1 milhão e ela lucra 150 mil. Aí eu tô lá jogando um jogo, tá tudo certo. Aí chega uma proposição, nós aqui conversando, eles estão escutando dizer, pô, olha só, ele tá dizendo para botar mais gente em vendas. Se aumentar mais o time de vendas, na proporção das vendas, eu vai diminuir meu lucro. Porque o custo fixo é um custo que me machuca. Então ele vendia 1 milhão, sobrava 150. Agora ele vai faturar 1,5 milhão, mas vai sobrar 250. O que é melhor? É melhor 250 para 1,5 milhão do que 150 para 1 milhão. Logo, diminuiu o percentual e aumentou o dinheiro, o lucro. Então a minha provocação é nessa linha. Ou vou melhorar, Eu fiz um cálculo que os dois são lineares, né? Vou ajustar meu cálculo. Vamos dizer que ele botou... Era 1 milhão, lucrava 150. Então ele lucrava 15%. Agora é 1,5 milhão e ele está lucrando 200 só. Então tu vai ver na proporção, ele diminuiu a margem que ele tinha. Porque antes era 15%, agora, sei lá, é 12%. Pô, não vale a pena. Por que não vale? Tu está lucrando 50 mil a mais. Talvez não tenha a mesma eficiência. Mas o lucro na última linha... o fato é... O jogo do mercado é o tamanho que você tem. Boa. Se você é um cara que tem 1,5 de mercado, 1,5 milhão por mês de venda de mercado, você tem muito mais valor de mercado. Que é aquilo que você falou no início da nossa conversa. Já tem o cliente. Esse é o ponto. Tu já tem todos esses caras que tu te relaciona. Eu estava discutindo com um grande amigo, que é um mentorado meu, e ele tem uma empresa de planos de saúde. Ele tem cerca de 1.000 empresários que ele vende hoje plano de saúde. Então ele deve ter milhares de vidas. Então ele tem 1.000 CNPJs que ele tem contrato. E ele está um pouco preocupado, porque se a gente for olhar, o mercado de plano de saúde é um mercado que está assim, questionando muito o modelo. Aumentos altos, o risco grande, mercado com problemas de aglomeração de aquisições, então fica na mão de algum só. Então ele estava preocupado. E o que eu disse para ele, o maior ativo que você tem não é 1.000 contratos de plano de saúde. São 1.000 RHs de empresas que tu já tem relação. O que tu pode vender para esses 1.000? Se eu quisesse vender para os 1.000, eu tenho que conquistar os 1.000. Você já tem 1.000. Não importa o que a gente queira vender.
Então é isso que o empresário às vezes tem que se desconectar. Eu prefiro lucrar percentualmente menos, óbvio que eu não estou falando que tu tem que lucrar uma proporção que te machuque muito, mas se tu, para tu ocupar mais mercado, tu deixa de ser tão produtivo quanto tu era, dependendo, vale a pena. Porque tem mercados também que não duram para sempre. Tem mercados que não vão durar para sempre. Então, a minha provocação de vendas é, se fosse um empresário, todos os dias eu trabalharia para acelerar o time de vendas. Para ganhar mais mercado. Com exceção, obviamente, daqueles que têm restrição de entrega. Pô, Bush, não adianta eu vender o dobro que eu não consigo produzir. É diferente. Que não é desculpa também, mas é diferente. Capacidade alocada ali, né? Agora, aquele cara que tem para o estoque, tem capacidade, por que ele não está acelerando? Entende? Não acelera porque ele não tem método. E método parece uma coisa distante. Não, não é. Como é que não é? Método é você colocar... Você conseguir mostrar para que... Se você tiver 10 vendedores, os 10 vão seguir os passos que você quer. Isso é um método. Se eu chamar os 10 numa sala, cada um eu vou interpelar por vez e perguntar como ele trabalha, os 10 falarem igualmente, eu tenho um método. Processo de venda. Eu tenho um processo. Né? Agora, eu te pergunto, o meu processo de venda, ele faz o cliente... o pessoal acredita que o vendedor tem que empurrar. Na verdade, o vendedor tem que fazer o cliente vir. É como tivesse uma linha amarela no meio de nós dois. Eu tenho que fazer você chegar mais perto de mim. Eu não tenho que eu ir mais perto de você. Esse é o grande jogo das vendas. Então, na indústria que eu venho, que é uma indústria que vende coisas subjetivas, software, por exemplo, eu tenho que te mostrar o tempo inteiro o custo de não fazer é maior do que o custo de fazer. Não é? É a diferença do ROI e do COI. ROI é o quanto retorna se eu investir. E eu sempre digo, não tem como uma coisa durar por médio tempo se ela não dá ROI. Se não dá ROI, ninguém quer comprar. E o COI? O COI que é o problema. Quanto custa não fazer? Quanto custa uma pessoa não saber como vender mais? Pode custar a vida dele. A empresa pode quebrar. Gostei dessa do ROI e do COI. Essa é um ponto sério. Então, o custo de não fazer que é o desafio. Só que a gente não foi ensinado a olhar, porque a gente foi ensinado a jogar para não perder, não jogar para ganhar. Então, o que você quer? Você prefere não ganhar o dinheiro do que correr o risco de perder. Por isso que as pessoas olham pro ROI. Entendeu? Genial. Entende? Genial. Porque, e na verdade, é o COI que deveria valer a pena. A tua decisão de, por exemplo, eu vendo um curso, uma imersão empresarial, 3 dias. As pessoas vão olhar, puxa, é X mil para são 3 dias. Meu, e se eu não gostar, não sei o quê, as preocupações todas sobre ROI. Tá bom, eu resolvo isso para a pessoa, mas a pergunta que eu quero te fazer é, você acha que já teria passado 4 mil pessoas se não fosse bom? Então, o ROI não é a discussão. Só que a gente foi ensinado a pensar. Eu quero ir lá. Não, legal, vai ser muito bem-vindo. Mas as pessoas ficam pensando como? Com essa cabeça, né? Ai, será que vale ou não vale? Agora eu te faço uma pergunta. Quanto de dinheiro você deixou de ganhar por não ir? Quanto você pode perder de dinheiro na sua empresa por problemas que vão acontecer que você poderia ter resolvido indo? Então, o que vale mais? O risco do ROI de você eventualmente não gostar, coisa que você já viu 4 mil pessoas que foram e gostaram, ou você não fazer e viver? As pessoas preferem não ter o risco de perder do que encarar a verdade que elas tiveram um risco, elas assumiram o risco de não aprender. E isso é um inconsciente coletivo absurdo aqui no Brasil, cara. É assim. Não é a narrativa? Eu sou muito mais... É a narrativa. Eu sou muito mais apegado com aquilo que eu vou deixar de ter com todas as 1000 possibilidades que eu tenho de ganhar. Um caso desse, eu comecei lá, eu tive empresa de contabilidade por quase 10 anos, eu vendi ano passado. E eu atendi muito MEI no começo da minha carreira, ajudando o MEI. E eu vi que no mercado do MEI, eles deviam muito. Ou seja, apesar de todos os benefícios, na época era R$50, R$54, a taxa ali mensal do imposto do microempreendedor, e muitos já tinham a possibilidade de desenquadrar, e eles começavam a fazer gambiarras. Abriam um MEI no nome da esposa, depois o nome do filho e tal, e ter vários CNPJinhas, igual acontece com o Simples Nacional, que é outro regime tributário aqui, e faziam essa gambiarra. Eles tinham, através de um planejamento estratégico, muito mais possibilidade de escala de negócio, cobrar mais caro, vender para mais gente, mas o fato de saírem desses R$50 e do benefício previdenciário, eles não queriam migrar de regime tributário, porque eles estavam muito mais olhando o que eles estavam deixando de ter para as possibilidades de ganho. E esse é só um exemplo, né, o Bush? No futebol, se eu colocar as pessoas para chutar um pênalti,
A maior parte das pessoas acredita que chutar no canto é o melhor lugar. Se eu perguntar para 1000 pessoas, a maioria vai dizer isso. Mas chutar no meio tem 2 vezes mais chance de fazer gol, segundo a estatística. Pô, se a estatística diz que chutar no meio eu tenho 2 vezes mais chance de fazer gol, como é que alguém pensa que chutar no canto é melhor? Só que se você olhar, se um jogador chuta no meio erra, o torcedor mata ele. Porque vai dizer que ele foi arrogante. Não sabe bater. Se ele chuta no canto e o goleiro defende, o goleiro se adiantou. Foi sorte do goleiro. Olha a Copa do Mundo, Brasil e Croácia. A Croácia chutou todos os gols no meio e o Brasil errou nos cantos. Alguém criticou o jogador do Brasil? Ninguém. Quem eles criticaram? O Neymar, que não chutou o pênalti. Então, onde eu quero chegar? A gente está muito mais preocupado em não fazer algo que os outros não concordem. A gente quer jogar para não ganhar, não perder melhor. Se eu não perder, não fizer feio, tá tudo legal. Na minha empresa também, eu mantenho aquele cara porque vai dar problema. Escolhe ganhar, cara. Escolhe ganhar. E como é que traz isso aqui pro... É o que eu estou dizendo agora. Se existe algum lugar que tem método, faça. Mas uma pergunta, por favor, né? Não caia nesse mundo da internet aí achando que quem diz que tem método, você tem que ir. Pelo amor de Deus, né? Vamos tirar a cortina, polemizar aqui rapidinho. Uhum. Você falou aqui o mundo da internet algumas vezes nesse nosso podcast. Uhum. E foi uma dor minha de ver, né? Eu sou de Brasília. Sou de Brasília, não, sou baiano e moro em Brasília. E lá a gente vê muito empreendedor de palco. Uhum. Né? Eu já falei isso em outro episódio, vou falar aqui. O cara faz ali um curso de PNL, aí mais uns 2 dias de formação em coach, começa a entender de gente, lê um livro de empreendedorismo, vê o tamanho do mercado carente de pessoas para ajudar e começa a ajudar o empresário a melhorar o seu negócio. Mas ele entende de gente, não de negócio. Esse é o mundo da internet que você está falando, né? Quando eu falo mundo da internet, eu quero dizer o seguinte, é um mundo... As promessas vazias. Porque a internet, graças a Deus, ela deu espaço para que todo mundo tivesse voz. Então, esse é o lado muito bom da internet, que isso faz com que um pequeno empresário possa se dar muito bem, porque ele não depende mais do meio de comunicação que só os grandes tinham acesso. Uhum. Então, fantástico. Qual é o risco? O risco é que as pessoas, elas gostam muito de atalhos. Então, se eu sou aqui, estou te dizendo, nós vamos ter que fazer isso, isso e isso para dar certo. Quem sou eu para te falar isso? Aí tu olha lá quem eu fui. O que eu estou te ensinando eu já fiz? Pô, fez. Beleza. Agora, o que eu vejo muito, que é o mundo da internet que eu falo, é alguém que ganha respeito por ter dinheiro, né? Então, a pessoa, tu respeita ela porque ela tem um carro importado. Uhum. Só que esse carro importado veio como? Fazendo o que ela te ensina? Não. Veio fazendo curso. Exatamente. Ensinando a fazer. Exatamente. Então é só isso que eu não falo da internet. Eu só quero dizer o seguinte. Cuidado para você não estar comprando apenas a promessa. Porque a promessa todo mundo pode fazer. E a entrega? Né? Agora, a entrega é o desafio. Então as pessoas, às vezes, elas preferem ser enganadas num sonho bom do que... medo. Exatamente. Então já entendemos onde eu quero chegar. Então assim, eu acho que eu não tô... E outra, não tem certo ou errado, são escolhas. Não tem certo ou errado, são escolhas. Eu só acredito que hoje o pessoal está mais consciente nisso, né? Quem me segue, por exemplo, sabe, eu nunca mostrei uma roupa, não mostro um relógio, não mostro carro, não mostro minha vida, não mostro minhas viagens. Porque a pessoa tem que estar lá pelo meu conhecimento. Eu estou lá para ajudar as pessoas. Tu vai me dizer assim, mas Bush, tu ensina isso? Não, eu ensino que se você quer vender mais, você pode mostrar sucesso, as pessoas gostam. Sendo bem honesto. Só que eu não faço. Porque a minha história, o meu jeito de ser não é assim. Mas nenhum demérito para quem é. Uhum. Entendeu? Porque esse é um jeito de comprar autoridade com as pessoas, adquirir a atenção delas. Agora, desde que a pessoa tenha, de fato, resultado naquilo que ela está propondo que o outro tenha. Porque é muito fácil. Eu vejo alguns eventos, os caras fazem pergunta, todo mundo tem resposta pronta. E eu fico pensando, cara, aquela resposta que ele deu para aquele senhor lá que perguntou da empresa dele, provavelmente ele nunca viveu. Mas ele respondeu com tanta convicção que o cara vai chegar amanhã lá, é capaz de pivotar a empresa e quebrar. E aí? Porque estava em uma posição de autoridade. Mas porque o cara falou daquele jeito, cara, não sabe disso que não sabe. Não vivi. Sabe? Eu acho só isso é a minha grande crítica. Porque a gente tá falando de coisa séria. A gente não tá falando de uma decisão se vai pintar a casa de azul ou vermelho. É verdade. Entende? É só isso. Mas eu sou chato, provocador, então tá tudo certo. Não. Eu vejo que o mundo precisa de mais líderes assim com esse posicionamento seu. Até mesmo porque uma das minhas bandeiras é aprenda com quem vive e viveu e não com quem leu.
Bem um bom ponto. Ler é importante, é fundamental. Mas e a ação, a aplicação? É que assim, nós estamos num mercado que a gente está falando com o empresário. Seja pequeno, médio, não importa. Eu, na minha carreira, eu atendi as maiores empresas do Brasil. E as pessoas me perguntam, mas Bush, por que tu não... Uma coisa que é legal falar para as pessoas. Por que eu decidi abandonar a carreira de executivo e fazer isso? Foi porque é meu propósito de vida? Não, eu entendi o mega mercado. É simples assim. Eu olhei e disse, peraí, não conheço um empresário que abdicou da carreira para fazer isso que eu faço. Que eu poderia fazer. Então eu vou ser o primeiro. Não é a minha estratégia ser único? Já foi o primeiro. Então, segundo, quero fazer. Segunda observação, tem mercado? Tem um mega mercado. O Brasil tem 19 milhões de CNPJ, 5 milhões de faturam acima de 1 milhão e, sei lá, 70% quebra por falta de conhecimento. 22 já. Então, vou chegar lá. Aí. Então, vou chegar mais perto desses caras para ajudar. Então, tem mercado, vou tomar decisão por isso. Gosto de ajudar e servir, como eu falei, gosto, mas não foi por isso que eu tomei decisão. Aí cheguei aqui, tô trabalhando, tô fazendo meu dia a dia e tal. Adianta eu te prometer algo que eu não vou te entregar? Não é o propósito de fazer bem feito que a gente quer fazer. O meu jogo não é um jogo. Eu não abandonei minha carreira executiva para vir em 3 anos ganhar dinheiro e ir embora. Longo prazo. Esse é o pensamento. Então, eu vejo muita responsabilidade quando tu vai falar. E aí eles me perguntam assim, por que os maiores não te contratam se todos eles te conhecem? Porque o maior, ele não pode contratar o Bush. Ele contrata um brand. Ele contrata uma Big Four, ele contrata uma grande empresa, porque independente se lá as pessoas são melhores ou piores, ele contrata a segurança jurídica, porque ele é um executivo no cargo, ele não é dono. Exato. Então ele está mais preocupado com o cargo dele do que com o resultado que ele vai gerar. Então ele contrata aquilo, bota no balanço, não dá problema nenhum. A Americana teve o caos que teve, mas ninguém questionou. Por quê? Porque tinha uma mega corporação endossando. Isso que você está dizendo, eu vivi na pele ano passado, quando a gente tinha um contrato, né, amor? Para sair de um trabalho que eu tinha atestado de capacidade técnica, enfim, a nível Brasil. E eles preferiram contratar uma Big Four exatamente por conta disso. Mas esse é o jogo. Então, mais caro, assim... Dependente. Né? Então, o que eu tomei a decisão quando eu vim? Eu não vou focar no grande, que é o meu mercado. Eu vou focar no pequeno e médio. Porque o pequeno e médio não tem acesso ao que eu faço, não tem acesso aos executivos, e eu vou entregar para eles o que funciona para eles. Entendeu? Então, eu tomei... Se tu for entender, não tem nada emocional. É totalmente racional que eu tomei a decisão. Só que eu vou tratar ele como o grande. Com o grande, tu não vem com papinho furado. Com o grande, tu não vem contar história. Porque essa foi a minha escola. Entendeu? Se você é bom no que você faz, você tem todo o mérito de ter resultado. Agora, eu vejo muito das pessoas... como é que eu vou te colocar? É fácil te deixar feliz num treinamento. Difícil é fazer você ganhar dinheiro. É verdade. Né? Então essa é a minha grande provocação, mas eu acho que a gente já desviou aqui. Não desviou do não. Norte, mas... se desviou é porque faz sentido. Tá. E eu fiz um treinamento agora, que foi o primeiro desse ano lá em Brasília. E a dor das pessoas é justamente essa. De falar, eu já fui para tanto treinamento e eu não consigo aplicar. Te ensinaram o quê? Não te ensinaram o como. Porque tem um perfil de pessoas que são as aprendedoras, que elas nunca se sentem prontas para fazer. Tem as pessoas que querem só experiência e trocar cartão. Tem as pessoas que são preocupadas só com o resultado e não querem saber como fazer. Então essas são o alvo do grande volume, né, de eventos. E tem a quarta, que é a pessoa que aprende e faz. Né? Então a grande provocação para as pessoas é que elas tenham um gatilho numa imersão, num curso, num programa, para fazer. Porque sem ela ter essa característica, ela vai ficar num loop constante de afiando, porque sempre vai ter coisa nova. Tem uma frase que as pessoas podem escrever assim, ó: pendência é melhor que tendência. Faz a pendência primeiro, cara. Pendência é melhor que tendência. Porque todo mundo só quer ver a tendência, mas não resolve as pendências. Teu cliente liga, ninguém atende. Pô, isso é uma pendência, entendeu? Entram 100 pessoas na tua loja por dia, tu vende 5. Tá errado. Tem 95 que tu não tá vendendo. Olha a oportunidade que tem na mão. Isso é pendência. Sabe? Então eu sou muito mais dessa ótica. Boa. Né? E assim, eu mesmo comigo faço esse teste periodicamente. Esses dias eu aumentei uma capacidade de treinamentos que eu tinha, criei outras turmas, e eu vi, peraí, eu tô fazendo algo que era uma provocação para eu crescer, mas eu comecei a ver que aquilo ali ia me gerar pendência. Então o que eu fiz? Eu voltei atrás. Não estou dizendo que eu sou o rei da... Por quê? Porque a gente tem que saber que tem que ser sólido no que a gente faz. Entende? Tem que ser sólido. Então, e muita gente hoje está mais preocupado com a imagem do que com o dinheiro no bolso do cliente, né? Com a transformação, né? Porque as pessoas costumam imaginar que elas são um fim
Eu sou o fim sou eu aqui, chegou aqui, tá preso e vai ficar para sempre. Não, Não é o meio, é quando o não fizer meio. mais sentido, segue. Por isso que é jogo infinito. Por isso que é jogo infinito e jogo do longo prazo. Não subestimem o poder do longo prazo. É. E vamos entrar aqui, então, né? A gente está quase no fim desse nosso episódio, essa terceira temporada, é como preparar a empresa para vender. Aí traz o Bucho, um oceano de conhecimento, não tem só como. provocando. E de provocações, que é aquela, né? Eu não tenho as respostas, mas eu tenho um monte de pergunta para te fazer. É isso Né? aí. Então, você trabalha muito, se posicionou muito aqui no Brasil após abandonar a sua carreira executiva. Foi uma carreira brilhante, uma carreira que tem track record, Tem. sabe o que fala, sabe o que faz, sabe onde mexer ali dentro da empresa para dar mais resultado. Não precisa ser um longo prazo dentro do negócio. Você consegue ter resultado também no prazo médio, de repente, Mas tudo, fazendo certo. Na verdade, o resultado pode ter em qualquer ação. Aham. A questão é que isso não se promete, né? Não, Mas claro. entre nós, dependendo do jeito que tu bota a precificação na tua proposta, já pode mudar o resultado amanhã. Claro, exatamente. E assim, eu acho que eu coloquei errado. O jogo empresarial é um jogo do longo prazo. Sim. Isso é inegável. Mas um empresário sem conhecimento, ele fica muito no longo prazo e não tem resultado. E algumas estratégias podem antecipar, sim, o resultado, mas não são essas promessas vazias de ficar multimilionário. Sabe em que às um vezes, ano, né, por exemplo, o empresário, uma pergunta que eu faria para o empresário, Aham. por que tu quer ter cliente? Aí a resposta de 99,99% é porque eu quero ter lucro, beleza? Mas ele também poderia me responder que ele quer ter cliente para ele aprender o mercado novo. Ele poderia dizer que quer ter mais cliente para ele conseguir ter mais venda, para conseguir negociar melhor a matéria-prima e com isso ter mais margem. Ele poderia me dizer que ele quer ter mais cliente para ele ganhar mais visibilidade no mercado, parecer que ele é maior. Ele pode ter determinados clientes que ele quer para ganhar autoridade de que ele atende aquela empresa. Então, olha só uma pergunta simples que provavelmente o empresário não se faz. Porque todo mundo diz, pega mais cliente, vai mais cliente, bota mais gente no funil. Se pergunta. Né? Boa, muito bom. Diferenciação. Vamos entrar no tópico de diferenciação. É algo pouco abordado, pouco conhecido. E você trouxe aqui, cara, você é único. Se você trouxesse ser único aqui e mostrar para o mercado. Tinha um colega nosso aqui mais cedo, você, cara, 2 minutos de conversa, falou, cara, você não fala sobre isso. Se você começar a falar, você vai se posicionar de uma forma diferente. E o cliente vai ter uma percepção diferente sua. Exatamente. E vai querer pagar mais caro pelo seu produto. Como? Fala um pouco mais sobre diferenciação. Assim, A diferenciação é quando eu me posiciono de um jeito que você olha e diz assim, pô, isso aqui é diferente. Com o tempo, talvez, vou dar exemplo, o que é diferente hoje não vai ser diferente necessariamente amanhã. Então, o nosso desafio é constantemente estar se adaptando ao contexto, né? Porque o contexto ele vai mudando. Se eu for criar algo novo hoje e a partir daqui a 3 meses todo mundo do meu mercado começa a fazer, por mais que eu criei uma percepção de inovador para o meu mercado, eu preciso começar a pensar diferente, porque senão eu vou ter um problema. Sim. Vou te dar um exemplo. A minha diferenciação pode ser que você vai na minha loja e tem sempre pão de queijo quentinho. Então pode ser isso que te faz ir na minha loja. E eu lembro que em Porto Alegre eu ia num posto de combustíveis sempre naquele... Até porque o preço talvez nem mudasse do combustível, eu nem sei qual era o preço lá, mas eu sei que lá tinha o melhor pão de queijo. Falando de verdade. Então eu ia lá naquele posto porque eu sabia que lá eu ia encontrar o melhor pão de queijo. Então ali era a diferenciação do cara. Pô, ele vende um commodity, mas ele se diferenciou num serviço. Talvez vamos pegar um exemplo, uma loja de roupa. Será que a diferenciação é no tipo de roupa que oferta? É no atendimento? É no pós-venda? É no propósito? Por exemplo, se eu te digo que na minha loja, tudo que tu compra, eu estou ajudando gente. Você não está comprando uma peça de roupa. Você está comprando X refeições para uma pessoa. A Reserva faz isso. A Reserva fez isso com 5 pratos de comida. 5 pratos de comida. Ou seja, ela se diferenciou onde ela diz que o algodão dela é melhor? Não. Não. Ela faz você sentir que você está pagando 5 pessoas para comer, levando aquela camiseta. Isso é diferente para você. O cliente compra o propósito. É isso aí. Isso é um exemplo. O propósito é um exemplo. O outro pode ser benefício próprio. Tem gente que vai dizer, pô, eu prefiro ir lá porque lá sempre tem uma vantagem, tem um suco bom. O outro é porque é conveniente. O outro, eventualmente, pode ser preço. Mas o fato é, se você não tem algo que te diferencia... diferenciar é dizer assim, eu sou o melhor, eu sou o maior... Com base em quê, cara, tu é o melhor? As pessoas estão cansadas de escutar isso. Agora, elas estão carentes, e é uma grande oportunidade,
para quem consegue ser diferente no jeito que faz. Então eu estava escutando ontem num evento que eu palestrei, uma dona de uma loja, que o que ela faz? Ela pegou uma loja maior de propósito que tem um mezanino em cima. E em cima do mezanino ela pega todos os clientes que querem fazer aniversário, ela faz aniversário do cliente na loja. Tem umas que são professoras ou fazem aula de inglês particular, pode dar aula lá em cima. Ou seja, ela trouxe para dentro da loja benefícios que o cliente, ao se relacionar com a loja, começa a ter. Quem criou isso no mercado é uma empresa chamada Lululemon. Lululemon, que é a terceira marca de roupa, a terceira marca do varejo americano que mais vende por metro quadrado. Ela vende roupa de yoga. Ela começou a fazer isso na época que iniciou. E fez um IPO de 59 vezes o EBITDA. Só para ter uma noção. Louco, 59? É. Então a minha provocação é o quê? Para te diferenciar, o que o teu cliente gostaria? O que ele dá valor? Se o teu cliente não dá valor, não adianta tu querer oferecer. Né? Você trouxe o exemplo dessa empresa. Vamos soltar uns 5 exemplos aqui de diferenciação de mercado que já aplicaram e que deu certo? Vamos. Para a turma. Vamos. Anota aí, pega a metralhadora aqui de diferenciação do que já aconteceu, porque às vezes pode ser algo que eles podem, enfim, modelar. Então, vamos começar a pegar tipos de diferenciação. Tem um tipo que é propósito. Falamos da reserva da comida, falamos da Patagônia, que diz para as pessoas comprarem roupa usada. Nós temos aquela marca chamada Tons, da Argentina também, que de calçado, que cada calçado que você compra, ela doa para uma pessoa que precisa. Boa. A gente tem o Warby Parker, que vende óculos nos Estados Unidos, que cada par de óculos que você compra, ela dá um par de óculos para uma criança que precisa. Então você começa a ver assim, pô, será que esses caras dão certo? Todas elas são líderes de mercado. Antes de criar essa ideia. Melhor, desculpem, posterior a criar essa ideia. A ideia que levou elas para lá. Então nós temos uma diferenciação por isso. Nós temos diferenciação por posicionamento, por status, por exclusividade. Né? Então, por que faz uma Rolex a empresa que mais faturou no mundo em relógio no último ano? 1,3 bi. Porque ela faz o relógio ser difícil de conseguir. Então a escassez que ela traz valoriza o valor dela. Como é que ela se diferencia? Na escassez. Por exemplo, se eu tivesse um restaurante e ele tivesse 50 mesas, se eu não tenho demanda para ocupar 50 mesas, eu ia tirar e ia ter só 20 mesas e a metade dele ia fazer outra coisa. Por quê? Eu quero gente esperando para entrar. Restaurante sem gente esperando não dá prazer em quem entra. Olha quando você vai num restaurante e está vazio, você não tem prazer, você vai lá e vai comer. Agora, um restaurante que você vai, tem que esperar 3 minutos, 5 minutinhos, você chega a ter um monte de gente naquela proporção de espaço, você vai dizer, consegui meu lugar. Então, associar a demanda... Pega essa. Né? Não é uma provocação boa? Total. Então, é o alinhamento entre capacidade e oferta. E muitos restaurantes investem muito dinheiro imobilizado, comprando um monte de mesa e cadeira. Vou te dar um exemplo. Você já reparou que o Outback agora só abre loja pequena? Não reparei. Por quê? Porque ele precisa ter fila. Talvez ele não consegue fazer fila em todo lugar mais. Então, se eu sou uma loja que antes eu tinha poucos lugares, eu tinha fila porque só tinha lá. Quando eu começo a estar em todo lugar, já não tem a mesma fila. O que eu faço? Faço loja menor para continuar tendo fila. Uau. Porque onde tem fila, tem desejo. Tem desejo. Sabe aquela banda que vai fazer um show, que todo mundo quer comprar um ingresso, quando não compra, não te dá um prazer que tu conseguiu comprar? Então, a escassez também é um exemplo. Tem um outro exemplo de diferenciação que tem a ver com, como é que eu vou te colocar assim, em tu agregar valor naquilo que o cliente compra. Então, ao você ser meu cliente, você também ganha mais isso. Então, são os benefícios. Os hotéis tentam usar isso te dizendo, você vem aqui mais 50 vezes que eu vou te dar uma noite grátis. É o jeito errado de fazer na minha ótica. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é eu te perguntar, quantas vezes você costuma vir a São Paulo por ano? Quantas você vem? Por ano? Quantas vezes por ano tu vem, pessoal? Sei lá, umas 20 vezes. 20 vezes. Adianta eu te oferecer o programa de fidelidade do jeito que ele é? Não. Mas se você vem 20 vezes, você é um cliente muito potencial. Então o que eu faço? Eu te dou a noite grátis apostando em ti para tu voltar às outras 19. Você não vai ficar se sentindo devendo para mim? Total. Então, reciprocidade, vou querer... Restaurante que tem que ter 10 carinhos pagar um prato de graça. Se a pessoa come 20 dias de semana no mês, tu tá fazendo ela vir, tu tá premiando ela se ela postou em ti 10 vezes. Aposta nela primeiro para você ver. É uma boa provocação. Total. Tá? Então a gente pode aqui diferenciar, ó. Podemos diferenciar na provocação de posicionamento. Vocês lembram de uma marca de roupa que era líder de mercado mundial, era a terceira maior loja de roupa do mundo e que não se encontra mais no Brasil? Alguns lugares da América Latina tem, eu sei que tem no Paraguai, eu sei que tem no Chile. Nos Estados Unidos não tem mais e só tem na Europa. Uma marca famosíssima de roupa. Vocês lembram que ela tinha até equipe de Fórmula 1? Benetton. Benetton, sim. A Benetton era líder de mercado, por quê? Porque ela tinha os comerciais televisivos e de revista que ela provocava a questão de inclusão racial,
que na época era uma fala que ainda não era tão normal, né, como deveria. Ela botava o Papa beijando um cara lá do Hamas, porque ela provocava. Então ela tinha um tom áspero. E esse tom áspero, quem gostava, defendia a marca e comprava. Então como é que ela se diferenciava? Pelo tom de voz. Né? Como é que a Apple começou a se diferenciar? Fone de ouvido branco no iPod. Quem está correndo na rua com fone branco é da minha tribo, então eu quero também ter. Quero fazer parte. Então assim vai. Muito bom. Mas o pequeno tem isso na mão mais do que o grande. É? O pequeno é mais fácil que o grande. Porque o pequeno tem empatia. Ele é próximo. Ele é próximo. Chama pelo nome. Conhece o dono. Chamar pelo nome, cara. É. Chamar alguém pelo nome. O nome dizem que é a palavra que ela é 7 vezes mais prazerosa que qualquer outra. Mais que desconto. Chama pelo nome. E no fim das contas, desconto não é o que o cliente quer. Não. O cliente quer ter confiança. Olha só a provocação. Você já foi numa loja comprar um calçado que depois viu um amigo e tinha, e você pergunta e o cara diz que pagou mais barato que você se sentiu um idiota. É isso que as pessoas não querem. Lembra o medo de perder? Se eu tenho a certeza que ninguém vai pagar mais barato que eu compro, não importa o preço se eu quero. Assim é a bolsa Louis Vuitton. Assim é a bolsa da Chanel. Ninguém pede desconto, porque não vai ganhar. Por quê? Porque tem confiança. É 20 mil? É 20 mil, acabou. Só que o pequeno também pode fazer isso. Só que como o pequeno tem medo de ganhar um não... E perder o cliente. Mas o cliente, ele quer a confiança, cara. Ele quer saber que ninguém teve vantagem dele no bairro dele. Ele quer saber, às vezes, que só veio 10 camisetas daquela cor. Então, por exemplo, se eu tivesse uma loja de roupa, eu faria poucas unidades de cada modelo. Uma aposta. Não sou cara de varejo de moda, mas eu acredito que as pessoas saberem que não vão encontrar num shopping 15 pessoas com a mesma camiseta, já é uma diferenciação. É verdade. E o desconto, eu vejo desconto assim, em serviço, o desconto é um atestado de incapacidade técnica para aquilo que eu prometi entregar. Né? Cara, se eu dou desconto, o cliente vai pensar, o serviço dele não é tão bom igual ele me disse que era, porque ele está dando desconto. E o produto é da qualidade. Não tem tanta qualidade assim, você concorda? E o cliente quer ser convencido que aquilo é tão bom quanto eu estou falando. A gente vive num país que foi forjada a cabeça das pessoas em negociação pelo modelo da televisão de loja de varejo gritando não compre hoje, é só amanhã, 12 vezes. Então as pessoas acreditam que o melhor negócio é o promocional. Né? O mercado é assim, as empresas criam um processo de compra assim, os livros dos antigos de vendas e de gestão é assim, tudo certo, e deve ter funcionado por muito tempo, só que não é assim que o mercado funciona. Os maiores não operam assim. Então, vou te dar um exemplo onde eu quero chegar. O desconto é uma troca. Como assim? É uma troca. Você, por exemplo, eu te peço, pô, Diego, esse copo aqui está R$50. Aí você vai dizer, pô, Carlos, o que você pode me dizer? Ele está caro? Caro com base em quê? Que outro copo você está vendo mais barato? Aí o cara, tô vendo aquele copo lá que está 40. Pois é, mas o meu é 50 porque o meu é melhor. Se qualidade para ti não é importante, importa. Ah, mas eu pagaria 40 se fosse o teu. Então é o seguinte, tu consegue me garantir tu comprar outro copo daqui a 6 meses? Aí eu te vendo esse por 40. Eu preciso ter uma troca para te dar esse benefício. Porque quando eu dou por dar, aí que tu tá dando um atestado de que tu ia tentar lograr o cara. Se passar, passou. Só que as pessoas não pensam assim, porque elas estão mais preocupadas com a vantagem que elas estão adquirindo do que com a situação que foi estabelecida. Então, o processo de venda ideal é tu mostrar valor antes. Nem sempre a gente consegue. Mas quando a gente não consegue, a pessoa pede, a gente tem que jogar elementos que ele compare para você. E se chegar numa situação que você tem margem e não quer perder a venda e daqui a pouco é uma restrição, você faz alguma troca. Tem que ter troca. Entendeu? Nem que tu me dá um abraço, eu te dou R$10 de desconto, mas tem que ter uma troca, né? Entende? Essa é a grande provocação. Posicionamento, a gente foi a um restaurante em Buda das Artes essa semana e aniversário da Dri, foi dia 24. E eu perguntei, né? Tem alguma coisa para aniversariante, algo aqui? Aniversário dela hoje. E o garçom, tem. Ele deu um sorriso. Um aperto de mão. É legal porque é diferente, mas frustra, não frustra? Mas ele fez um excelente atendimento. E ele falou, não, a gente não faz isso no aniversário e tal, porque o nosso produto... Aí ele explicou tudo. Perfeito, saiu bem. Fez sentido pra gente. Ele saiu super bem. E talvez é o que tu queria escutar mais do que se fosse de... Muito mais, eu fiquei muito mais satisfeito. E realmente, a gente, cada detalhe do que a gente bebeu, enfim, do prato, e ele agregou valor à venda. E muitas vezes o empresário ele se sente refém do desconto, achando que o desconto é o diferencial, porque como o próprio Bush trouxe aqui, o brasileiro não sabe comprar. Ele acha que comprar certo é comprar com desconto. Vai negociar com um americano para você ver.
Tem um lugar que é pior que o Brasil, que é a China. Se na China o cara te der R$10 e tu não pedir desconto, ele se ofendeu. Ah, é? É, porque é sinal que você não tá valorizando o trabalho dele. É mesmo? Porque ele vai dizer, você é um otário querendo comprar, você tem que pedir desconto. Tudo lá é mais caro. Essa é a cultura do chinês. Que isso, cara. Então, assim, obviamente, uma coisa é B2B, né? Tô falando linha geral de consumo. Mas nota que tudo tem estudo para mostrar. Tem estudo, assim, nós podíamos chegar num nível aqui de dizer temperatura de sala. Por exemplo, você vai fazer uma negociação, você nunca dá água gelada. Não? Se nós tivesse aqui agora uma negociação, água gelada me deixa tenso, eu tô mais receoso a negociar contigo. Tu dá café para vender. Ainda bem que você não quis me vender. Olha Se você isso. botasse atrás de você uma parede vermelha, aumenta a pressão sanguínea do homem. Automaticamente eu tendo a ser mais corajoso nas ações que eu tomo. Então, para vender imóveis, pinta de vermelho a sala que tu vai fechar contrato. Mas o cara não pode ficar mais de 1 hora, porque daqui a pouco ele vai ficar nervoso. Mas é assim que funciona. Então, aí tu vai dizer, mas então eu vou pintar vermelho e vou resolver. Não é assim que funciona. Agora, se você é bom no seu método e você começa a juntar variáveis, você vai, cada detalhezinho somado, dá uma mudança no todo. Mas o erro é que o pessoal quer buscar esses atalhos. É mais fácil pintar a parede do que fazer 70 reuniões comerciais. Total. Né? É mais fácil, vou dar um exemplo, eu lembro de hotéis que eu ia, o cara dizia, não, vai dar uma caipira de graça pro senhor. Aí me dá caipira de cachaça. Eu digo, cara, pode trocar vodka? Não. Pô, a caipira, quem é que decide a caipira? É você ou eu? Se você quer dar alguma coisa pra mim, dê alguma coisa que eu gostaria. Tu quer me encantar, não pergunte pra mim o telefone da minha esposa porque tu quer me encantar. Tu já não vai me encantar mais. Tu quer me encantar, dá um jeito de conseguir o telefone dela sem eu saber. Aí eu me encanto. Agora você me ligar, tipo, quem você reservou um hotel, aí quer chegar no hotel, vai estar uma tua foto lá. Mas pra isso, você teve que preencher nome da mãe, não sei o quê. Pra quê? Trabalheira. E a gente falou isso já, e falar novamente, porque o Bush está aqui, expert em diferenciação. O empresário, ele coloca vários benefícios em um produto, em um serviço, e quer vender R$10 mais caro, R$1.000 mais caro, achando que o cliente vai gostar. Nem perguntou o cliente, cara. Se ele quer isso. Só pergunta. É só perguntar, é simples. Cara, você gostaria disso aqui? A Amazon começou assim, vendeu o livro para um monte de gente. Aí ela perguntou para 1.000 clientes que mais compravam. O que mais eu posso te vender? Foi aí que criou a loja Marketplace. Uau. Simples, né? Sensacional. Mas foi um prazerzão, viu? Obrigado. Vamos encerrar aqui o nosso podcast do Fala Que Eu Te Lucro. Difícil arrumar a agenda do Bush, agenda corridíssima, né? Tamo junto. Mas muito bom, muito obrigado. Deixa, Bush, uma última semente aí para quem quer usar a diferenciação para aumentar o valor da tua empresa dentro de uma eventual venda, ou quer preparar a empresa para vender, o quão essa temática é importante e o como fazer para a gente encerrar aqui esse nosso podcast. Uma coisa que as pessoas não sabem muito é que um dos aspectos que o valuation de uma empresa, o que torna uma empresa mais desejada, seja para quem quer comprar produtos dela ou para quem quer transacionar relações comerciais com ela, aquisição, merge acquisition, é o quanto ela é previsível no que ela entrega. Uhum. Então, ter uma área de vendas organizada de forma que você vê que ela é uma maquininha, que tenha tipo um ponto, que a coisa vai acontecendo, o valor da empresa é muito maior, porque o risco é muito menor. Uma empresa que é assim em vendas, ela pode lucrar um monte, mas isso aqui vai te custar muito na hora que vão fazer o valuation da tua empresa, por exemplo. Sem contar a energia da gente, né? Claro. Mês fica nervoso, mês não fica, quando tem dinheiro, quando não tem. Então, vendas digamos assim, é a base de tudo, se não vender problema. Então, eu, se fosse um líder de uma empresa, eu gastaria 70% do meu tempo, pelo menos, olhando como vender, e os outros 30% como custar menos e como aumentar o valor para o cliente. Fora disso, contrata alguém para fazer isso para ti. Né? Então, eu penso assim. Sensacional. Agradeço a você pela audiência nesse nosso episódio dessa 3ª temporada. Carlos Bush, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Carlos Bush, B-U-S-C-H, em todas as redes. Carlos Bush em tudo. Siga esse cara, é um monstro. Divisor de águas nesse mercado aqui no Brasil. Obrigado. E curta, compartilhe e até o próximo episódio. Foi um prazer te ter aqui em nossa audiência no Fala Que Eu Te Lucro. Tamo junto!